Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o professor Márcio Getirana, sou mestrando pela Universidade Federal do Sergipe, sou professor de Educação Física e hoje eu vou falar com vocês da relação sobre a atividade física e o desempenho. Esse desempenho nós vamos associá-lo tanto às nossas atividades acadêmicas quanto às nossas atividades laborais. Então, vou fazer aqui uma apresentação, será apenas uma ilustração rápida para que a gente tenha ideia de como é possível que exista essa relação e o quanto essa relação vai nos ajudar em nosso desempenho acadêmico ou profissional. Então vamos lá. Atividade física e produtividade. Né? Qual é a relação? O que é que a gente pode esperar dessa relação, né, dessas duas palavras? Então, o que é que a atividade física pode promover em nossa atividade acadêmica? A gente vai começar sobre esse site que ele fala sobre o empreendedorismo. Então ele diz o seguinte: rotina de exercícios aumenta a produtividade. E a gente começa a ter aqui uma ideia de que, de fato, existe algo próximo, minimamente próximo entre eles. Um site de empreendedorismo, ou seja, um site que tem matérias de muitos funcionários, de grandes empresas brasileiras, não ia fazer uma matéria dessa à toa. Esse site, essa matéria foi publicada em 2019 e eles investigaram uma pesquisa foi feita na Universidade de Bristol, no Reino Unido, com 200 pessoas. E aí foi que eles identificaram quando essas pessoas foram submetidas a algum tipo de atividade física durante o horário de trabalho, né? Essas pessoas, 21% dessas pessoas tiveram maior poder de concentração, 41% dessas pessoas mostraram maior motivação para trabalhar e 25% dessas pessoas terminaram o trabalho antes do tempo. Então, existe de fato algo a ser estudado. Existe uma semelhança ou uma influência da atividade física sobre a atividade laboral. E que a gente pode também remeter às nossas ações acadêmicas. Então, se a gente vê que grandes empresas começam a investir na atividade física, ela de fato tem uma contrapartida benéfica para que essas empresas gastem dinheiro, né, e invistam em seus funcionários, em seus colaboradores, nesses momentos, vamos dizer, de lazer. Né? Mas agora a gente vai começar a ver mais voltado ao campo da docência. Eu trago aqui uma revisão sistemática com meta-análise. Essa revisão ela investigou os efeitos da intervenção física em sala de aula nos desfechos da atividade acadêmica e física. Então, o que foi que eles encontraram? Os resultados dessa meta-análise, eles puderam identificar que a atividade física em horário escolar teve um efeito positivo na melhoria do comportamento em sala de aula e também fora da sala de aula. Essa atividade física acadêmica, só para que a gente saiba o que é que eles investigaram, eles proporam o seguinte: dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, no momento de estudo, era proposta atividades para que essas pessoas pudessem realizar as atividades que é feito corriqueiramente, só que de forma ativa, né, de forma prática. Então, a partir dessas intervenções, que são denominadas metodologias ativas, eles começaram a identificar que a concentração e o comportamento das pessoas dentro da sala de aula e fora da sala de aula teve uma melhora. E eles concluem que a atividade física em sala de aula pode ter um impacto positivo nos resultados acadêmicos. Ora, se o meu desempenho teve melhora significativa dentro de sala de aula e também fora da sala de aula, consequentemente, esse impacto ele pode refletir diretamente no meu resultado. Ou seja, seria algo a mais, seria uma chance a mais de eu ter melhores êxitos nas minhas funções. Uma outra revisão, agora essa aqui, eles analisaram crianças, quando eles falam da atividade física, cognição e realização acadêmica em sala de aula, eles fizeram uma associação da composição corporal, da atividade física e do desempenho de crianças em sala de aula. E eles identificaram o seguinte, que realmente existem evidências crescentes para a associação entre a atividade física, condicionamento cardiovascular, gordura e função cognitiva durante a infância e adolescência.
E evidências também sugerem que essas variáveis estão ligadas ao desempenho acadêmico. Ou seja, as pessoas fisicamente ativas, elas têm uma maior tendência a ter um desempenho acadêmico melhorado. Por quê? Quando a gente promove uma melhor função cardiovascular, quando a gente tem menos gordura e quando a gente tem uma atividade física regular semanalmente, todos esses aspectos eles começam a interagir diretamente na nossa cognição, que é o que esse artigo de revisão ele nos mostra. Então, as crianças, a partir do momento que elas conseguiram associar todos esses fatores dentro de sala de aula, eles começaram a perceber esse melhor desempenho acadêmico, inclusive de crianças. Nessa outra, a gente viu aqui, eles analisaram acadêmicos, e aqui eles analisaram crianças. Então, existe de fato uma relação bem próxima da atividade física e do seu desempenho, seja em uma faixa etária menor ou numa faixa etária maior. Aqui, acadêmicos, e aqui, estudantes, crianças de pré-escolas. Outro aspecto que está associado diretamente à nossa produtividade ou nosso desempenho acadêmico é os nossos aspectos psicológicos. Essa revisão, apesar de não estar diretamente ligada com o desempenho acadêmico, ele analisou apenas a relação psicológica, do nosso enquanto ser dentro do nosso dia a dia. Quais são as repercussões que a atividade física promove dentro das variáveis psicológicas. Então, eu vou destacar aqui para vocês o que eles analisaram e concluíram. Eles demonstram que a literatura destaca que a prática regular do exercício traz resultados positivos não somente ao sono e aos seus possíveis distúrbios, mas também aos aspectos psicológicos e aos transtornos de humor, como a ansiedade e a depressão, e aos aspectos cognitivos, como a memória e a aprendizagem. Veja, a partir do momento que a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente está suscetível a ter um pior desempenho, pois a nossa função cognitiva vai estar prejudicada. Isso é fato. A gente começa a ter menor autoestima, a gente começa a ter menor capacidade de desempenhar tarefas. Então, quando a gente começa a ter uma perturbação psicológica desses aspectos, a gente começa a ter uma baixa de produtividade. E a atividade física, ela vai diretamente contra esses fatores, nos auxiliando nessas melhoras dos aspectos psicológicos. E quando a gente não tem essa relação entre a atividade física, o que é que esses aspectos eles nos trazem de ruim? A gente viu que a atividade física aqui, como os autores bem destacou, eles promovem essas melhoras, tanto em relação ao nosso humor, quanto em relação à ansiedade e depressão. Mas se a gente não tem uma associação dessa atividade física, o que é que esses aspectos podem trazer de ruim? Então, o próprio artigo, eles colocam que os problemas relacionados ao sono estão ligados diretamente com cerca de 30% da população dos Estados Unidos e de 20% a 40% da população mundial. E que esses problemas, ele piora a nossa qualidade de vida, aumenta o risco de acidente e diminui a produtividade no trabalho. Aqui a gente também pode incluir a nossa produtividade acadêmica. Se a gente tem uma má qualidade de sono, consequentemente você terá uma maior chance de ter um menor desempenho acadêmico, e entre outras consequências. Mas então vem a grande pergunta. A gente já viu que os trabalhos, os artigos científicos e as matérias de sites e jornais, eles mostram que realmente a atividade física tem uma associação direta com a produtividade, seja na área acadêmica ou na área laboral. Mas por que a atividade física pode auxiliar a produtividade diária? Qual é essa relação entre a atividade física e a produtividade? Eu vou destacar três. São 3 hormônios. Esses 3 hormônios eles são responsáveis por fazer essa correlação com a produtividade. A noradrenalina, a endorfina e a dopamina. A noradrenalina é o hormônio do bem-estar, onde ele promove maior sensação de alegria, a gente tem uma maior concentração quando é estimulado esse hormônio na nossa corrente sanguínea. A endorfina, talvez o mais famoso deles, seria o hormônio da alegria, então do prazer.
quem pratica atividade física regularmente e faz uma atividade física que gosta, né, é perceptível esse prazer ao final da realização da atividade física. Ele também tem uma ação analgésica, ou seja, ele tem um efeito anti-inflamatório no nosso corpo. E por fim, a dopamina seria o hormônio da competitividade. Esse hormônio, ele, quando liberado na nossa corrente sanguínea, a gente fica mais proativo. A gente tem um sentimento maior de eficácia e eficiência. Então a gente sempre quer ter a maior vitória, então o maior desempenho dentro do ambiente que a gente está interagindo dentro daquele momento.